Existem batalhas que só são vencidas no lugar de oração. Você já se pegou numa situação onde a sua tristeza era tão grande que você não conseguia encontrar forças para orar? Se você já passou ou está passando por isso, esse vídeo é para você. Eu quero refletir com você sobre um momento da Bíblia onde Pedro, Tiago e João também passaram por essa situação. Em Lucas 22 e também em Mateus 26 vai falar do momento que Jesus, antes da sua crucificação, ele se retirou para orar no lugar chamado Getsêmani. Especialmente em Lucas 22, nós temos lá escrito que tanto Jesus, tanto os 3 discípulos estavam profundamente angustiados naquele momento. A angústia de Jesus era tão grande de maneira que ele suou sangue. Ele estava totalmente angustiado. E ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a palavra também diz que Pedro, Tiago e João também estavam profundamente tristes. E Jesus, quando ele foi orar, ele chama os discípulos e eles falam: fiquem aqui, orem para que vocês não caiam em tentação. Vamos entender essa passagem. Jesus, antes de ser levado para a cruz, ele gastou um tempo orando e clamando na presença de Deus. E a oração dele foi um combustível que fortaleceu ele para que ele pudesse ter ido até o fim naquela cruz. E ele olha para os discípulos e eles falam: orem para que vocês não caiam em tentação. Qual que era a tentação daquele momento? Era a tentação deles realmente abandonarem a Jesus. Jesus sabia tudo o que estava para acontecer depois daquele momento. Só que a Bíblia vai dizer em Lucas 22, no versículo 45, o seguinte: que quando Jesus se levantou da oração e se voltou para os discípulos, encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. A tristeza dos discípulos era tão grande que eles acabaram dormindo, e eles não dormiram porque eles estavam com sono. Eles dormiram, dominados pela tristeza. E talvez você já passou ou está passando por essa situação, onde a sua tristeza é tão grande que a única coisa que você consegue fazer é ir dormir. E às vezes você chora na presença de Deus e você não tem forças para orar e você acaba caindo no sono, dormindo pela tristeza. E esse é realmente um lugar de muita dor. E quando nós comparamos Jesus e os discípulos, Jesus foi fiel até o fim na sua morte de cruz. Mas os discípulos, porque eles não oraram, eles não resistiram à tentação e abandonaram a Jesus. Existem desertos em que a gente passa que somente a oração vai ser capaz de nos fortalecer para a gente permanecer inabalável diante da presença de Deus. E eu sei o quanto é difícil a gente orar em momentos difíceis assim. Em momentos que a gente consegue até adorar o Senhor, mas é muito difícil pra gente orar. E nesses momentos eu tô fazendo esse vídeo para te incentivar a você entender a importância da oração na sua vida. Se você não consegue se ajoelhar, levanta e começa a falar em voz alta. Se você ainda não consegue falar em voz alta, escreve e depois ora aquilo que você escreveu, porque a oração, ela é muito poderosa. E sim, você pode orar na sua cabeça, nos seus pensamentos, mas a Bíblia fala que existe poder numa palavra declarada. Foi por uma palavra declarada que Deus formou o mundo. E são por palavras declaradas e orações realizadas diante da presença de Deus que a nossa realidade é transformada. Muitas vezes a realidade que está aqui dentro de nós, mas também a realidade que está fora, na nossa realidade que nos cerca. Nós precisamos orar. E nós seremos constantemente tentados a não orar, porque o inimigo sabe o poder de uma oração. Em João 14:13, Jesus nos prometeu: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Essa é uma promessa de Jesus. Mas para a gente acessar essa promessa, a gente precisa aprender a pedir. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor te fortaleça e te conduza a esse lugar de oração diante da presença de Deus. Também espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Coloca aqui nos comentários o que o Senhor falou com você. Se inscreve no canal, deixa uma curtida e até mais. Deus te abençoe.